E aí galera, aqui é a Sparks e hoje eu vou falar de uma coisa que vocês me perguntam bastante há bastante tempo. Eu creio que todos vocês já saibam aí que eu uso alargador um em cada olheira. Mas pra você que não sabia, então tá aí, sim, eu uso alargadores. E eu já uso já faz algum bom tempo, galera, pra ser mais específica, anos. Não é algo muito gigantesco, tipo, não passa uma Coca-Cola dentro deles, mas é uma modificação corporal um tanto quanto, né, é quase um arrombamento da sua orelha. Enfim, eu vejo muitas pessoas me perguntando nos comentários dos vídeos, pelo Twitter, ou quando veem fotos minhas no Instagram, quantos milímetros eu uso, há quanto tempo eu uso, como eu faço pra cuidar. Ah, Lê, eu quero ter um também, mas como é que eu faço? Qual é o melhor jeito de colocar? Pois bem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência, né, mas eu vou procurar não dar muita dica, assim, de como você alarga em casa, porque eu acho isso bem errado. Foda-se, me desculpa, foda-se se você alargou em casa as suas orelhas, o seu dedo, o seu ânus, mas eu não concordo com esse tipo de ação. Eu acho bem errado e perigoso, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Eu vim contar um pouco da minha experiência, como foi, os cuidados que eu tenho e todas essas perguntas que vocês já me fazem há bastante tempo. Então tá, vamos lá. Eu comecei a usar alargadores, galera, quando eu tinha 18 anos. Eu recém tinha feito aniversário de 18 anos, e aí é aquela coisa, né? Você quer fazer tatuagem, você quer colocar piercing, quer fazer a porra toda. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu quero colocar alargador, que já era uma vontade que eu tinha há bastante tempo, né? Até então, eu não tinha vontade de fazer tatuagens, que hoje é uma vontade que eu tenho. Eu sei que existem diversos piercings em diversos lugares, mas a minha única coisa que eu queria fazer mesmo era colocar um alargador em cada orelha. Minha mãe, óbvio, recusou imediatamente, porque, né? Ai, não sei o que, você vai estragar o seu corpo, lalalala, todo aquele blá 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 blá. E aí eu fui ali durante umas semanas, né, fazendo toda aquela manipulação, falando: não, mãe, volta. Aí mostra vídeo, mostra texto, mostra... Muito obrigada, grita mais. Mas enfim, eu consegui manipular a minha mãe e depois dessas algumas semaninhas aí de conversação, a gente foi até o centro da cidade. Na época eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha um estúdio dentro de uma galeria, bem no centro da cidade mesmo. Então a gente foi lá, no caso não tava só eu e minha mãe, meu pai também tava junto me acompanhando, meu irmão não tava presente, mas enfim. O que foi bem engraçado, porque meu pai era completamente contra, talvez ele seja até hoje contra esse tipo de coisa, mas ele estava lá. O cara que alargou as minhas orelhas, ele parecia, né, ser bem profissional, parecia. Eu vou explicar mais pra frente do vídeo aí o porquê parecia, mas ele era bem simpático, lá, conversa vai, conversa vem, ele me convenceu e eu acabei fazendo por ali mesmo. Na época eu paguei R$50 pra largar as duas orelhas e nesse preço já tava embutido o valor das joias, né, que a gente chama, que são os alargadores. Isso não é um valor que condiz muito com os valores atuais, né, que são cobrados aí, praticados nos estúdios, e também era um valor baixo por duas razões, eu acredito. Primeiro, eu não ia colocar alargadores enormes, então quanto maior o alargador, maior o preço. E como eram alargadores menores, o preço já tendia a ser mais baixo. Depois, galera, era um estúdio muito pequenininho, super escondido dentro de uma galeria muito underground no meio do centro da cidade. Então também não tinha por que eles praticarem um preço absurdo. Enfim, naquela ocasião eu pulei direto do 0mm pro 6mm. 0mm é o quê? É só o furo da sua orelha de um brinco. Doeu bastante, até porque eu pulei 6mm, galera. Isso é muita coisa. É até perigoso você pular uma distância tão grande dessa, porque você pode ter queloide. Se você é uma pessoa que não tem uma boa cicatrização, você pode se fuder pra caralho. A dor é bem grande, e se o cara não for um bom profissional, ele vai rasgar a sua orelha, ou ele vai causar um transtorno futuro bem grande assim, caso você queira aumentar esse alargador. Curiosamente não sangrou muito, mas aconteceu dessa orelha aqui, à direita, pra ser mais específica, dá uma pequena cortada assim pra cima, ou seja, ela deu uma rasgadinha um pouco pra cima, próximo a essa cartilagenzinha aqui. Tipo assim, cicatrizou a parte toda de dentro do furo, mas essa parte aqui demorou um pouco mais porque ela tava rasgada. Daí tá, eu tomei todos os cuidados ali durante uns 2, 3 meses, quase 3 meses na verdade, e aí eu voltei naquele mesmo estúdio pra então pular mais 2mm, e aí eu fui pro 8mm. Não doeu, sei lá porquê, realmente dessa vez ele não doeu quase nada, tipo, foi só uma
quenturinha, assim, se é que essa palavra existe, né? Minha orelha só deu uma ardida, assim. Eu pulei só 2 milímetrozinhos, super ok, tranquilo. E naquele momento, galera, eu já tinha o pensamento de querer aumentar posteriormente o tamanho dos alargadores, mas eu resolvi esperar um pouco. Aconteceu, né, que por pura preguiça, eu enrolei durante 3 anos. 3 fucking anos enrolando pra aumentar os alargadores. Meu projeto foi sempre chegar até os 12 milímetros, mais que isso eu acho que não encaixa muito comigo. Atualmente, galera, como vocês já estão cansados de saber, eu moro em Porto Alegre e aqui eu não conhecia absolutamente nada. Então eu passei alguns meses pesquisando aí bons estúdios para que eu pudesse alargar mais as minhas orelhas. E entre muitas indas e vindas aí pela internet fazendo as minhas pesquisas, eu achei um estúdio. Então sábado passado eu fui lá para colocar 12 milímetros e tive a bela surpresa de que eu não poderia colocar 12 milímetros imediatamente ali, né? No caso eu ia pular 4 milímetros, do 8 pro 12, porque poderia ser perigoso eu ter queloide ou então rasgar a minha orelha. Então eu tô condenada a alargar de 2 em 2 milímetros até onde eu queira ir. Por quê? Aí que vem aquela história do... Lembra que eu falei que aquele cara lá que alargou a minha orelha pela primeira vez parecia ser um bom profissional? Pois é, ele calculou o centro dos meus lóbulos bem errado. Ambos os buracos da minha orelha, eles estão muito pra cima. Não muito, mas né, pro que deveria ser, eles estão acima, eles estão mais próximos um pouco aqui dessa cartilagem, enfim. Então eu fiquei, confesso, bem decepcionada, porque eu queria sair de lá com 12 milímetros nas orelhas, mas eu falei, tá, vou fazer o quê? Deixa pra lá, né? Então vamos colocar 10 milímetros, e aí toda a mágica rolou, né? Doeu bastante, tanto quanto na primeira vez que eu alarguei, que eu fui de 0 pra 6 milímetros. E olha só, dessa vez eu tava pulando só 2 milímetros, ou seja, na primeira vez era o triplo, e doeu da mesma forma. Por que que doeu da mesma forma? Não era pra doer. Doeu tanto assim porque minhas orelhas estavam com os buracos tortos. E pra que não acontecesse nada de errado com a minha orelha ali naquele momento, o piercer ele teve que ajeitar. Então ele usou os pinos meio que dando uma forçadinha pra baixo ou pro lado, enfim, pra onde tinha que dar uma corrigida ali. Por essa razão também agravou um pouquinho mais a dor. Mas foi completamente suportável, galera. Nada que eu desmaiasse ou gritasse, chorasse. Não sangrou. Quando eu digo não sangrou é porque não jorrou sangue, mas sai umas gotinhas, umas coisinhas assim, mas é só na hora. Mas foi bem tranquilo. Eu vou esperar até terminar a cicatrização na minha orelha bem direitinho, a pele ficar bem lisinha, e aí eu pretendo voltar no estúdio pra então passar para os 12 milímetros. E agora vamos para uma outra coisa aí que muita gente já pediu para eu mostrar, que é como fica o buraco da sua orelha sem o alargador. Atualmente, né, eu estou com 10 milímetros neste momento, então vocês vão ver como é que é um buraco de um alargador de 10 milímetros. Esse daqui, galera, é o buraco de 10 milímetros, tá vendo? Assim que fica uma orelha sem alargador quando ela está nos seus 10 milímetros. E bom, como eu acabei de falar, eu tô em processo de cicatrização ainda e isso me exige uma série de cuidados. E aí entra também uma outra dúvida de vocês, que vocês sempre me perguntaram como é que faz pra cuidar do alargador quando ele já está cicatrizado, né, tá no seu estado perfeito, normal, lindo, e quando ele tá machucado porque você acabou de fazer. Nas numerações anteriores, né, no seu estado plenamente cicatrizado, a orelha completamente normal, o único cuidado que eu tinha era durante o banho, né, uma vez por dia, 2 vezes por dia, não importa quantas vezes eu fosse tomar banho naquele dia, eu tirava os alargadores, e é bem legal, porque quando você tá numa água quentinha, assim, a orelha fica mais molinha e é muito gostosinha, é muito mais fácil de você limpar. Uma vez por dia, mais especificamente aí antes de dormir, eu pego uma garrafa de álcool, um sprayzinho antisséptico, tipo esse daqui, cotonetes e guardanapos, ou papel toalha, seja lá como for. Como é que eu uso cada uma dessas coisas? Eu tiro o alargador, limpo eles bem com sabão, água e tal, e coloco eles numa tampinha, a própria tampinha da garrafa de álcool mesmo, cheinha de álcool, e deixo ele ali de molho. Enquanto ele tá de molho no álcool, eu pego o sprayzinho antisséptico, borrifo bastante assim dentro da orelha, e com cotonete eu esfrego ele assim, né, educadamente, por dentro de todo o buraquinho, até que ele fique bem limpinho. Depois que ele ficou bem limpinho, daí eu pego aquele alargador que tá molhado ali no álcool, dou uma secadinha ali no papel
papelzinho, né, no papel toalha, coloco de volta na orelha e GG. E não precisa muito mais que isso. Agora, se você deu uma inflamada aí na sua orelha, algo do tipo, aí você vai ter que recorrer, óbvio, a um anti-inflamatório, alguma coisa do tipo. Mas aí é com o seu médico, enfim, você tem que ver isso daí. Eu não vou ficar indicando coisa. Eu, Letícia, nunca tive nada. Nunca tive inflamação, queloide, nunca tive nenhum problema. Então, pra mim, sempre foi bem tranquilo. Lembrando que eu sempre fiz em estúdio, eu nunca fiz em casa. Em casa tem gente que usa canudo, usa caneta, usa pedaço de bambu, fita durex, fita, sei lá, veda rosca, um monte de método que por mais que você esterilize, ache que está esterilizando bem a sua orelha, o objeto, nunca tá, galera. Me desculpa, você tá num ambiente sujo. Você pode esterilizar a peça, mas em algum momento você vai tocar num lugar que vai estar contaminado. Isso é perigoso. Pode dar uma inflamação desnecessária, você pode usar a força errada para passar o objeto e aí vai te dar uma bela de uma queloide ou então o famoso blowout. Se você não sabe o que é um blowout na orelha, eu vou colocar uma imagem assim, ó, puf, ela vai piscar aqui agora, ó. É bem feio, tá? Digamos que você passa com força demais, da maneira errada demais, e aí a parte de dentro da sua orelha meio que vai pra fora. Então se você quer alargar em casa, galera, o método mais seguro é usar um alargador em espiral, tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um alargador espiral que eu usava, né, quando eu tava com 8mm, então ele é de 8mm, e é tipo um desse aqui que você vai usar se você quiser alargar em casa, e é o método mais seguro, lembrando que tem que esterilizar bem a peça e a sua orelha. É bem óbvio, você vai comprar um alargador espiral da milimetragem que você quer e vai empurrando ele pra dentro aos pouquinhos, quase que de milímetro por milímetro, não é nem de 2 em 2, é quase que de milímetro por milímetro. E nessa vibe, você quando vê, já tá aí no que você queria. É a maneira mais segura e menos agressiva pra sua orelha. No meu caso, eu tinha ele mesmo só porque eu achava bonitinho, então eu usava ele como um alargador normal qualquer. E agora, pra encerrar o vídeo, eu vou deixar uma dica juntamente com um alerta pra quem vai colocar, ou então a dica serve pra quem já tem. E do que eu tô falando? Eu tô falando de quando o alargador emperra. Óbvio que se eu tô falando de alargador emperrar, é porque eu tô falando de um alargador que tem a rosquinha, tipo esse que eu tô usando. Todo mundo que tem alargador tá ligado que é uma bosta, porque ele não sai absolutamente por nada. Às vezes nem com alicate ele sai direito, porque você não consegue se ajeitar direito ali, e ainda corre o risco de machucar a sua orelha, rasgar ela. Alicate é perigoso, eu não recomendo, apesar de eu já ter feito essa burrada, quase me ferrei lindamente assim, quando eu tava com 6mm, e aí eu inventei de tirar o alargador pela primeira vez, ele não saía de jeito nenhum, e minha orelha não tinha cicatrizado direito, então ela machucou ainda mais, porque eu fiquei fazendo força ali pra girar com o alicate de um lado e o alicate do outro. Não deu muito certo, eu não recomendo porque a chance de dar merda é grande, apesar também da chance de dar certo ser grande também, mas quando há possibilidade, há chance. Já dizia o sábio. E pra você que colocou recentemente, a primeira vez que você coloca, é ainda mais comum acontecer do alargador emperrar. Por quê? Porque a orelha, ela fica soltando umas secreções, sujeirinhas ficam pegando ali, aí forma aquela meleca por dentro da rosquinha do alargador. Aí fodeu, porque gruda tudo. E aí quando você vai tirar pela primeira vez, a merda tá feita, você não consegue tirar, o negócio é duro, sua mão dói, nada parece resolver o problema. E o que acontece principalmente quando você faz num estúdio? O cara tá lá com uma luva, aquelas luvas de borracha, enfim, luva cirúrgica. E o atrito, galera, de uma mão limpa, pelada, e uma luva cirúrgica é bem diferente. A luva cirúrgica, ela não escorrega a joia, ela é bem firme. Então, quando ele aperta com a luva cirúrgica, ele acaba apertando um pouco mais firme do que se você apertasse com a mão peladinha. Tanto é que, quando você vai tentar desenroscar com a mão pelada, você não consegue, porque sua mão fica escorregando. E aí entra a minha diquinha, e que funciona muito comigo. Não necessariamente você vai precisar de uma luva cirúrgica, apesar de ser uma coisa até um pouco mais limpa, mas qualquer coisa que seja emborrachada, entre mil aspas. Ontem, por exemplo, meu alargador esquerdo trancou de uma maneira filha da puta, e eu estava sem a luva cirúrgica pra tentar desrosquear. Eu usei a manga dessa minha jaqueta que é de couro. Então ela ajudou a segurar o meu alargador de uma maneira bem mais eficiente e dura. Pano não adianta, porque ele escorrega também, dificilmente dá certo, a não ser que seu alargador não esteja tão preso assim. Então eu aconselho aí, deixo a minha diquinha, luvas de borracha, galera. Você vai tirar, ó,
rapidinho. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha experiência aí, né, de ter 2 buracões em cada orelha. Quer dizer, nossa, um buraco em cada. 2 não, pera lá. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer. É só deixar o seu like, seu favorito aí no vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou, dando sugestões. Você pode me dizer aí, por exemplo, sobre o que da minha vida ou até de outras coisas, outros assuntos que vocês gostariam que eu falasse em próximos vídeos. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, elas estão aí embaixo na descrição. E se você ainda não é inscrito, trate logo de se inscrever, ou então eu vou mandar um espírito até a sua casa e quando você estiver dormindo, ele vai puxar a sua orelha e ela vai rasgar no meio. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e fui!